Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aqui, pessoal, estudar um pouquinho sobre alelos múltiplos. O que é isso? Nós trabalhamos em aulas anteriores sobre o sistema ABO e também sobre o sistema RH, mas eu gostaria de mencionar primeiramente o sistema ABO. Por quê? Porque vocês, para quem estudou, vocês perceberam que esse grupo sanguíneo lá, eles precisavam não apenas da ação de dois alelos, mas de mais de dois alelos. É um tipo de herança que é condicionado por alelos múltiplos. Então aqui eu tenho uma outra herança também que é condicionada por alelos múltiplos, que é a herança da pelagem em coelhos. Nós podemos perceber que a pelagem dos coelhos ela tem um padrão. Quais são os padrões possíveis para a coloração da pelagem? Eu tenho esse primeiro padrão, que a cor da pelagem vai ser amarronzado, quer dizer que essa pelagem a gente chama de selvagem. É a forma mais comum de se encontrar para os coelhos que têm vida selvagem. É chamado também de coloração agouti. Essa outra coloração aqui, que é a cor cinza, é chamada de coloração chinchila. Nós temos uma outra pelagem, que é a pelagem albina, que o coelho não vai possuir pigmentação nenhuma, ele vai ser totalmente branco. E essa última aqui, do coelho, que vai apresentar as extremidades com coloração preto, mas o restante do corpo vai ser branco. Então aqui é chamada de coloração Himalaia. Bem, pessoal, cada pelagem dessa, ela é expressa pela ação de alguns alelos. Por exemplo, a coloração selvagem, ela vai ser expressa pelo alelo Czão. A coloração chinchila vai ser expressa pelo alelo CCH. A coloração Himalaia, ela vai ser expressa pela ação do alelo CH, e o albino vai ser expressa pela ação do alelo Czinho. Que cada característica, segundo a primeira lei de Mendel, ela vai ser condicionada não pela ação apenas de um único alelo, ou de apenas um único fator, mas para que essa característica venha aparecer, ela vai necessitar da ação de dois fatores. Então, como é que os fatores vão se reunir, como é que esses alelos vão se reunir para expressar essas características? Bem, essas características aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ela vai se expressar seguindo Existe uma relação de dominância e recessividade entre esses alelos. Eu tenho aqui o alelo Czão, que é dominante sobre o alelo CCH, que é o que condiciona a coloração chinchila, que por sua vez é dominante sobre o alelo CH, que é o alelo que condiciona a coloração Himalaio, e todos esses três alelos são dominantes sobre o alelo Czinho. Então, quais são os possíveis genótipos para a coloração selvagem? Para que o indivíduo tenha a coloração selvagem, ele tem que ter pelo menos um alelo Czão. Então, ele vai ser o Czão junto com qualquer um desses alelos. Então, vai ser o Czão CH. Depois, o segundo genótipo para que ele seja selvagem, o Czão CH. O terceiro genótipo possível vai ser o Czão e o Czinho. Ok, pessoal? Esses são os genótipos possíveis para que o indivíduo também seja selvagem. E por último também ele tem que ter dois Czões. Então o Czão junto com o Czão também vai formar a característica para a pelagem selvagem. Já para que o indivíduo tenha a coloração da sua pelagem chinchila, ele não pode ter os alelos Czões. Então, para a chinchila, eu vou eliminar essa possibilidade aqui, para o alelo Czão. Ele tem que ter o CCH primeiro. Então, vai ser os dois primeiros aqui, CCH, vai ter coloração chinchila. O CCH, ele é dominante sobre o CH, então eu vou aqui, CCH com o CH. Também gera a coloração chinchila, porque este alelo bem aqui ele é dominante sobre esse segundo alelo. E por último, o CCH com o Czinho, que como eu mostrei para vocês aqui, o CCH ele é dominante também sobre o Czinho. Então essas são as possibilidades para a coloração chinchila. Para a coloração Himalaia, as possibilidades diminuíram. Por quê? Nós vimos aqui que para que ele possa ser da coloração Himalaia, ele não pode ter este alelo e nem esse, porque senão ele não vai ter essa coloração Himalaia. Então, tem que ter pelo menos um CH juntamente com o Czinho. Então, aqui, a primeira possibilidade seria, por exemplo, o CH com o Czinho, e a segunda possibilidade seria o CH com ele mesmo. Então, essas duas possibilidades geram a coloração Himalaia. Pessoal, e por último, para que o indivíduo seja albino,
como o albino, o alelo Czinho, ele não é dominante sobre nenhum dos outros alelos, então a única opção que resta é que este alelo Czinho fique com ele mesmo. Então fica Czinho vai gerar a coloração albina. Pessoal, diante do que eu já mostrei aqui para vocês, esses são os possíveis genótipos para essas diferentes colorações, né, para a pelagem dos coelhos. Isso significa que essas características genéticas estão sendo condicionadas por mais de 2 alelos. Isso a gente chama de alelo múltiplo. Nós estamos vendo um exemplo de uma única característica, que é, por exemplo, a cor da pelagem, sendo condicionada por vários alelos. Por isso que a gente chama de alelos múltiplos. Pessoal, resolvi trabalhar agora com vocês alguns exemplos relacionados a questões que envolvam alelos múltiplos. Como eu trabalhei com vocês aqui sobre pelagem em coelhos, então vou começar com uma questão que envolva esse assunto. Então, sabendo que em coelhos é um caso de polialelia, marque a alternativa que indica corretamente a probabilidade de um coelho albino cruzar com um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia e ter um filhote chinchila. Então, eu tenho aqui, vamos imaginar aqui um casal, né? Aqui a fêmea e aqui eu tenho o macho. Então, ele está dizendo aqui, qual é a probabilidade de um coelho albino? Então, esse coelho, ele vai ser, o fenótipo dele vai ser albino, fenótipo albino, cruzar com um coelho selvagem. O fenótipo desse outro aqui vai ser selvagem. Só que ele é selvagem e heterozigoto para Himalaia. Então vamos fazer aqui primeiramente os genótipos. Qual é o genótipo para a coloração albina? Vai ser Czinho, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. Qual é o tipo de genótipo para a coloração selvagem? Se ele é selvagem, tem que ter pelo menos um alelo Czão. Só que ele diz aqui que ele vai ser heterozigoto para Himalaio. Então vai ser o alelo Czão junto com o alelo para a coloração Himalaio, que é o CCH. Então esse cruzamento aqui, ó, Czão CH com Czinho. Ele está perguntando aqui qual é a probabilidade nesse cruzamento aqui, ó, de ter um filhote chinchila. Qual seria a probabilidade para que ele tenha um filhote chinchila? Para ser chinchila, gente, vai ser C e um CH. Tem que ser essas possibilidades aqui, né? Qual é a probabilidade de ser desse jeito aqui? Qual é a probabilidade de ele ser também CCH, CH? É o segundo genótipo possível para chinchila. E por último, o terceiro genótipo possível para a coloração chinchila vai ser CCH, Czinho. Então ele quer saber qual é a probabilidade de gerar qualquer um desses genótipos aqui. Então vamos fazer esse cruzamento. Pessoal, também, ó, questões de primeira lei de Mendel é muito tranquilo de você resolver. Então é um cruzamento simples, né? Vamos fazer aqui pela propriedade distributiva. Ou você também pode fazer pelo quadrado de Punnett. Mas vamos lá. Esse primeiro Czão com este Czinho vai dar Czão, Czinho. Este Czão com este Czinho também, ó, gerou Czão, Czinho. Você já viu aqui que esses dois genótipos é para a coloração selvagem. Continuando, já foi as possibilidades desse primeiro C. Vamos agora para o segundo C aqui. Então, este Czinho é Czinho H com o Czinho aqui. Czinho H com o Czinho. Já viu que aqui é genótipo de Himalaio. Aqui, Czinho H com o Czinho também. Czinho H com o Czinho. Gente, ele perguntou qual é a probabilidade de nascer filhote chinchila. Você percebe que nenhum desses genótipos que foram gerados aqui são iguais a esses genótipos aqui, ó. Não tem nenhum genótipo iguais a esses. Então, qual é a probabilidade de, nesse casamento, gerar filhote chinchila? Logicamente que a resposta vai ser 0%. Pessoal, ainda trabalhando sobre questões envolvendo alelos múltiplos, vou responder mais uma questão para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui, ó, o sistema B, ó, é um exemplo clássico de polialelia, pois 3 alelos diferentes determinam 4 diferentes tipos sanguíneos. Uma pessoa de sangue do tipo A deve apresentar qual genótipo, sabendo-se que seu pai era do tipo O? Então vamos lá. Bem, pessoal, a questão está dizendo que essa pessoa aqui, que não tem sexo definido, né? Não foi dito qual é o sexo dele, é do tipo sanguíneo do tipo A.
Esse é o fenótipo dele, tipo sanguíneo A. Se ele é do tipo A, pessoal, nós podemos dizer quem é do tipo A, ele tem pelo menos aqui, ó, o IA, que é o alelo que condiciona o aglutinogênio A. Só que ele pode ser IA ou IAIzinho. Então eu não sei quais desses dois genótipos vai ser o genótipo desse indivíduo aqui, ok, pessoal? Então o que eu posso fazer? Eu vou dizer que esse genótipo aqui, ele vai ser IA e eu vou colocar um traço, porque eu não sei se no lugar desse traço vai existir um alelo IA ou o alelo Izinho. Mas eu tenho uma informação aqui na questão. Vamos lá para a questão, lá para o enunciado. Ele diz o seguinte: o seu pai é do tipo O. Então, olhando aqui, o pai dele, ó, o fenótipo dele, sanguíneo para o sistema ABO, é do tipo O. E nós aprendemos na aula de sistema ABO que o tipo O possui 2 alelos Izinho. Isso significa dizer que este pai, ele só pode doar alelos, só pode doar gametas que tem o alelo Izinho. Então significa dizer que este pai doou esse Izinho para esse filho. Então nós já sabemos que o genótipo do filho do grupo A é heterozigoto. Pessoal, resolvi trabalhar com vocês mais uma questão de sistema ABO, que também faz parte aqui da polialelia, que são os alelos múltiplos. A questão diz o seguinte: um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema ABO, um dos filhos é doador universal. Se um dos filhos é doador universal, nós já sabemos que no sistema ABO, o doador universal só pode ser do grupo O. Por quê? Porque ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio nas suas hemácias e, portanto, os tipos sanguíneos eles não podem reagir contra ele, porque nem o anti-A nem o anti-B vai reagir contra quem é do grupo O. Porque o grupo O não possui nem aglutinogênio A nem aglutinogênio B. E o outro filho vai ser o receptor universal. O receptor universal ele possui os 2 aglutinogênios, pessoal, mas ele não pode ter nenhum tipo de aglutinina, que é o anticorpo anti-A ou o anticorpo anti-B. Isso significa dizer que ele pode receber qualquer tipo de sangue. Então, o receptor universal é do sistema AB. Ele diz o seguinte: considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais. Eu tenho aqui 3 possibilidades. Na primeira possibilidade, ele pergunta se um deles pode ser do grupo A, desses pais, desses 2 filhos, né? Um deles pode ser do grupo A, o outro do grupo B. Um deles pode ser do grupo AB, o outro do grupo O. Os 2 podem ser do grupo AB. Vamos ver quais dessas 3 alternativas estão corretas. Pessoal, diante do que já foi apresentado ali, eu tenho um filho vai ser do grupo O, esse aqui é o fenótipo dele, o outro filho vai ser do grupo AB. Se esse aqui é do grupo O, quais são os fenótipos para o grupo O? Já coloquei aqui, Izinho, Izinho. Se esse indivíduo é do grupo AB, então ele vai ter um IA, que é um alelo para o aglutinogênio A, e ele vai ter o IB, que é o alelo, o gene alelo para a produção do aglutinogênio B. Então, esse vai ser o genótipo de quem é do grupo AB. Se eu tenho esses 2 filhos, eu posso chegar à seguinte conclusão: que essezinho ele só pode ter recebido de um da mãe e o outrozinho só pode ter recebido do pai. Porque nós aprendemos no enunciado da primeira lei de Mendel que na formação dos gametas, os fatores eles vão se separar. Cada característica ela é condicionada por um par de fatores. Eu sei também que desse indivíduo, um IA ele recebeu do pai e esse B ele recebeu da mãe. Aqui eu não sei se esse pai ele vai ser IB ou IA, então eu tenho aqui os pais ele vai ser IA e esse outro IB ele só pode ter vindo daqui ou vice-versa, viu, pessoal? Então quer dizer o quê? Que os pais eles vão ter esses genótipos aqui, IA, Izinho, e o genótipo IB, Izinho. Isso significa dizer que ambos os pais vão ser heterozigotos. Então, a resposta que nós vamos encontrar aqui, pessoal, que mais se encaixa aqui, ó. Um deles pode ser do grupo A e outro do grupo B. Porque, como nós vimos, aqui os genótipos que foram gerados aqui, ó. Um vai ser do grupo A e o outro vai ser do grupo B. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a aula de hoje. E qualquer dúvida é só entrar em contato.